Bom dia, galera. Aqui é o professor William falando para mais uma semana 2 de aulas à distância de História, beleza? E antes de começar essa aula aqui, sobre a proclamação da República, eu quero assistir junto com vocês aqui um vídeo, beleza? Vamos assistir junto aqui. Atenção. Quem proclamou a República do Brasil? Ei, não é fácil, hein? Lampião. Que lampião. Lampião? Pessoal, estão prestando atenção nisso? Ó, aluno meu não vai passar de ano se esse moleque chegar para mim falando que quem proclamou a República do Brasil foi Lampião. Hoje vocês vão descobrir comigo que não, tá? Vão descobrir comigo que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tudo bem? Não é Lampião, nada de Lampião, ok? Então vai lá, pessoal. A aula de hoje é sobre a proclamação da República no Brasil, ok? Galera, nesse período aqui nós vamos entender como o Império Brasileiro, né, governado por Dom Pedro II, vai entrar em crise e vai dar início ao fim da monarquia, vai dar fim à monarquia e início à República, ok? Pessoal, aí vocês podem ver aí as duas bandeiras, tá? Do lado de vocês, acho que é do lado esquerdo, tudo bem? Tem aí a bandeira do Brasil Império e ao lado direito tem a bandeira do Brasil Republicano. Essa lorota que vocês ouvem, que o verde é mata, o amarelo é tristeza, o azul é água. Não, pessoal, esquece, tá? São a nossa bandeira, né? Nada mais é do que uma cópia da bandeira imperial brasileira, ponto final, tá? O losango e tudo, as cores, o losango, ok? Então vai lá, pessoal. Para entender aqui é o seguinte, a história brasileira, a história do nosso país, ela é recheada de golpes, tá? Diversos golpes. Tem o golpe da Noite da Agonia, em 1823, tem o golpe da maioridade, que colocou o Dom Pedro II no poder, tem a proclamação da República, o golpe 3 de novembro, o curioso caso de Floriano Peixoto, a Revolução de 30, Estado Novo. Pessoal, a nossa história ela é recheada de golpes, tudo bem? E a proclamação da República nada mais foi do que um momento de golpe de Estado, ok? Então vamos entender aqui esse processo de proclamação da República Brasileira. Vamos lá? Galera, o objetivo dessa aula de hoje é compreender o processo que conduziu à República, destacando o papel da Mocidade Militar e do PRP, Partido Republicano Paulista, nesse processo. Vamos lá? Para começar aqui, pessoal, introdução, tá? A partir da década de 70, o regime imperial brasileiro começou a enfraquecer, tá? Começou um período de enfraquecimento do governo de Dom Pedro II. Tá? Esse período de enfraquecimento do governo de Dom Pedro II, ele começa ali, tá? Com a Guerra do Paraguai, com o nascimento do Partido Republicano, com o fim da escravidão, porque esses elementos vão levar ao descontentamento muitos dos ex-apoiadores de Dom Pedro. Pessoas, grupos políticos, grupos sociais que eram apoiadores do regime monárquico, aos poucos vão começar a aderir ao regime republicano, desgostosos com várias atitudes da monarquia. Então vamos lá, pessoal. Para começar aqui, um delas, tá? Entre 1884 e 1800, está errado aqui, tá? Entre 1864 e 1870 ocorreu a chamada Guerra do Paraguai, tá? No Paraguai é chamado de Guerra da Tríplice Aliança, tudo bem? E essa guerra, pessoal, ela foi extremamente destrutiva para ambos os lados. De um lado eu tinha o Paraguai, né? E do outro lado eu tinha unido ali, eu tinha Uruguai, Argentina e Brasil. E esses três países formaram uma aliança contra o Paraguai. Foi uma guerra extremamente violenta. Dizem algumas estatísticas, que cerca de 70% da população masculina paraguaia veio a falecer. Morreu durante a guerra, não é veio a falecer, morreu durante a guerra. Tanto que no período final das batalhas contra Solano Lopes, ele utilizou-se de soldados crianças que foram massacrados pelo exército brasileiro. Tudo bem? O Paraguai saiu derrotado da guerra, saiu destroçado, mas o Brasil não saiu muito melhor. Porque a guerra é uma coisa cara, uma coisa custosa, o Brasil não tinha dinheiro, e o Brasil então ele se afunda em dívidas, mais dívidas, com a Inglaterra que financiou os conflitos. E aí, dívida, você faz empréstimo, uma hora você tem que pagar. Tudo bem? Nesse mesmo contexto, né, de descontentamento com a Guerra do Paraguai, contexto onde
os militares brasileiros ganharam muito poder, surge é publicado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. Qual a importância dele, pessoal? É a primeira vez na história do Brasil em que a ideologia republicana ela aparece descaradamente, tá? Ela não é em grupos subversivos, como foi, por exemplo, no período na Confidência Mineira, ela é descarada, é no jornal, é publicado ali um manifesto pela República. Criticava o poder moderador, que era o poder de intervir nos outros poderes, e a centralização do poder na corte imperial. Nesse mesmo contexto vai surgir o Partido Republicano, que vai seguir as ideias dessa república. Então, pessoal, vocês vão entender que é o conflito entre duas ideologias políticas. É o fim da monarquia e o início da república. A perda de monarquia, a perda de poder da monarquia e o fortalecimento da República Brasileira. Ok? Então vai lá, pessoal, a monarquia vai perdendo força e, junto com tudo isso, os fazendeiros satisfeitos com a abolição da escravidão, em 1888, que perderam grande parte de sua mão de obra não assalariada, eles estavam descontentes, eles passam a apoiar o regime, a ideologia republicana contra o regime monárquico, ok? Pessoal, nesse mesmo contexto aí surge o Partido Republicano Paulista, na Convenção de Itu, tá, de 1873, e ela é formada por uma elite cafeeira, profissionais liberais. Quem são profissionais liberais? São médicos, advogados, tá? Jornalistas. E esses caras letrados, eles se imbuem, eles absorvem essa ideologia republicana e eles começam a defendê-las. Em 1873, na Convenção de, como eu acabei de dizer, na Convenção de Itu, surge o PRP. Eles queriam o quê? Tudo o contrário do regime monárquico. Eles queriam um sistema federativo descentralizado com autonomia nas províncias, como é nos Estados Unidos, onde cada estado americano tem as suas próprias leis, as suas próprias se rege da sua própria forma. Eles são não são independentes, eles formam um país, só que eles têm as suas próprias leis, eles têm as suas próprias formas de agir. É um poder descentralizado, tá? E nesse mesmo contexto, pessoal, aí você começa a perceber o enfraquecimento paulatino do Império, tudo bem? Um dos grandes conflitos nessa época foi a questão religiosa, que foi o conflito entre igreja e império. Galera, hoje no Brasil você tem a religião que você quer. Não existe religião oficial do governo brasileiro, porque o Estado brasileiro hoje é laico. Só que durante o governo, durante o reinado, né, durante a monarquia, o catolicismo foi adotado como religião oficial. Isso na Constituição de 1824 ou imposta pelo pai de Dom Pedro II, Dom Pedro I. Nesse contexto, a Igreja Católica era submissa ao Estado e ela queria reverter a situação. E aí, pessoal, esse conflito entre bispos brasileiros e a monarquia, ele chega até o Vaticano, porque nesse período, pessoal, os bispos, os padres queriam mais autonomia, uma vez que eles estavam abaixo ali, quem mandava neles ali era o governo brasileiro. E a Igreja Católica, o Vaticano, nesse período, acaba por retirar o apoio ao Império Brasileiro. E o Brasil, de maioria católica, isso tem grande influência nesse momento, tá? E eu tenho também a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, houve um fortalecimento do Exército Brasileiro. E aí, pessoal, o que acontece? O Exército Brasileiro queria o fim da escravidão no Brasil. Por quê? Porque grande parte do Exército Brasileiro era formado por negros, né, com a promessa de que se eles lutassem na Guerra do Paraguai, eles seriam alforriados, eles seriam libertados. E muitos realmente foram, ao voltar, foram alforriados, foram libertados. Só que ao chegarem onde eles viviam, encontravam sua mãe, encontravam seus irmãos, seus amigos, e que continuavam escravizados. Então uma coisa não estava batendo aí. Então o exército ele se tornou uma força abolicionista e contrária aos interesses da monarquia, ok? Além do fato de que nesse mesmo período o exército brasileiro ele ganha muita força, é uma força que dura até hoje na política, tá? Os generais eles desejam mais poder político, eles vão encabeçar aí o golpe de Estado que vai dar origem à República no Brasil e vem deste período de conflito com a monarquia e fim da Guerra do Paraguai. Tá?
Nesse mesmo contexto, tem a chamada mocidade militar. Quem era, pessoal? Eram militares que conspiravam pela implantação da República, até mesmo de forma violenta. Eles apoiavam, eles queriam mesmo a derrubada do Império. E esses militares, eles eram oficiais de patentes menores, eles eram cabos, soldados, que no exército haviam tido contato com uma filosofia chamada positivista de Auguste Comte, que é esse que aparece aí na tela de vocês, do lado embaixo e do lado esquerdo. Augusto Comte ele era uma filosofia que queria trazer o que? A ciência, tá? Ele queria cientificizar tudo. Tudo poderia ser transformado em ciência, tá? Então, o que acontece? Nesse lema aí, eles tinham o quê? A ordem e o progresso. Tinha o amor também, tá? Mas basicamente a ordem e o progresso. A ordem para gerar o progresso. E esse progresso sempre no pensamento científico, do inferior para o superior. Isso na cabeça do positivista, no pensamento positivista. E esses militares imbuídos desses valores positivistas vão começar a conspirar contra o regime monárquico, tá? Ordem e progresso era o lema do positivismo. Lembra alguma coisa para vocês? Continuando, pessoal. E aí ocorre no dia 15 de novembro de 1889 a chamada Proclamação da República, o ato, né, a Proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele toma o Ministério da Guerra e derruba a monarquia de forma simples, pessoal. Diz as más línguas que ele nem queria participar disso, ele foi chamado várias vezes para liderar esse golpe, porque o próprio Marechal Deodoro, ele era monarquista. Mas no fim das contas ele aceitou, foi até o Ministério da Guerra, tomou o poder facilmente, tá? Foi rapidamente. E a República Brasileira é instaurada mediante um golpe militar que durou no máximo aí, sei lá, um dia, tá? Tem um livro do Machado de Assis chamado Esaú e Jacó, que ele narra bem esse período onde ele coloca dois irmãos, né? Ele coloca dois irmãos, que eu esqueci o nome agora, vou lembrar depois, que são irmãos gêmeos e um é monarquista e o outro é republicano. E eles vivem esse período aí na República, disputando a questão política, disputando também o coração de uma donzela. É um livro muito legal que se passa nesse período, tá? E após a proclamação da República, ocorre a formação de governo provisório e a família real brasileira é exilada, ela é expulsa do Brasil, ok? Galera, o que acontece? Sobraram, claro, monarquistas aqui no Brasil, tudo bem? E esses súditos do imperador tentaram restaurar a monarquia. Era o chamado movimento antirrepublicano. No final das contas, não deu em nada. Em 1891, na nova Constituição brasileira, agora a Constituição republicana, proíbe-se a apresentação de projetos monarquistas na Câmara. No final, ficou a República mesmo, tá? Por exemplo, pessoal, uma coisa aqui, um paralelo, tá? Você pensar na proclamação da República Brasileira em comparação à proclamação da República em outros países, tá? A nossa, eu não tenho os dados aqui, mas foi infinitamente menos violenta do que as outras. Se você pegar, por exemplo, a República Francesa ou a independência dos Estados Unidos e a República Americana, tá? O derramamento de sangue, a violência, as guerras de independência e república ocorreram com muito mais vigor nesses lugares do que aqui. Aqui foi bem mais tranquilo, ok? E para acabar aqui, pessoal, aula curtinha, rapidinho, você não pode esquecer o quê? A monarquia já vinha capenga, ela vinha enfraquecida, ela vai perdendo nesse processo o apoio de fazendeiros, militares da Igreja Católica, surge nesse contexto o movimento republicano, com ideias republicanas, tá? Baseado também muitos militares apoiados no pensamento positivista, e nesse contexto de enfraquecimento da monarquia, Marechal Deodoro proclama a independência, tá escrito independência ali, pessoal, desculpa, tá? Proclama a república de forma simples, rápida, através de um golpe militar, ok? Pessoal, aqui são as atividades, vocês têm nas folhas de vocês, e até a próxima semana, ok? Beijo!